Graças e paz, meus irmãos. É um prazer de estar com os irmãos aqui. Me chamo Enéas, como o pastor falou. Estamos há 11 anos em Guiné-Bissau. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre Guiné-Bissau, sobre África. E depois vamos falar um pouco sobre aquilo que Deus está fazendo lá na região que nós estamos, com o povo que nós trabalhamos. Nós estamos no continente africano, são 54 países. E entre esses países tem Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, ele tem cerca de 2 milhões de habitantes, mas é um pouco impreciso esse dado, porque, por exemplo, lá na igreja que nós estamos lá, mais de 90% dos adolescentes e jovens não têm documento nenhum. Eles fazem a matrícula com o cartão de vacina. Então fica difícil de você fazer um censo se você não tem um documento para comprovar esse censo. Então, mas oficialmente é 2 milhões de habitantes. E são 28 etnias, 28 povos. O pastor estava falando aqui, então a cosmovisão, às vezes nós chegamos com a nossa cosmovisão brasileira e temos choque com a cosmovisão lá, dos povos. Quando nós trabalhamos com povos, com a missão transcultural, nós usamos muito essa palavra, de etnias e dialetos. Etnias são povos, que muitos não são daquele país. Existe um povo chamado Fula, que existe em mais de 15 países da África. Eles estão lá, ele tem a cultura dele, tem a religião, tem a língua, e não importa o país que ele está, ele continua preservando aquela cultura, aquela língua, aquela religião dele. E entre esses povos, nós temos os balantas, que é o povo que nós trabalhamos. É um povo anemista. Guiné-Bissau, uns 15 anos atrás, ele tinha a maioria anemistas, 50%, 45% muçulmano e 5% católicos e evangélicos. Hoje se estima que já é maioria muçulmana. Na África Ocidental ali, ele era o único país que não tinha maioria muçulmana. Os outros todos já tinham, que é Senegal, Guiné-Conakry, Gâmbia, Nigéria, Mauritânia, Mali. Todos esses, a maioria da população é muçulmana. Guiné-Bissau não era, mas está crescendo muito, muito mesmo. Há um investimento muito grande do Islã lá para construir mesquitas. Você vai para aldeias menores e tem uma mesquita construída, porque eles investem muito nessa área. E nós trabalhamos com o povo balanta. É anemista, eles creem que através dos espíritos se revelam através da natureza, espíritos dos familiares, que eles vão estar levando a vida deles, obedecendo, e esses espíritos comandam a vida dele. E então a estrutura, eu vou falar do povo balanta. Quando nós falamos de África, nós não podemos falar ou o continente ou o país, nós temos que falar do povo, porque existe o povo balanta e existe outro povo que é totalmente diferente. Então eu estou falando do povo balanta, que é o povo que nós trabalhamos. Nós estamos lá há 11 anos, chegamos lá em 2015, em Guiné-Bissau. Faz 5 anos que nós trabalhamos especificamente com esse povo. Nós chegamos em 2015 em Gabo. Gabo é um país que fica, é uma cidade que fica ao leste de Guiné-Bissau, lá do país, faz fronteira com o Senegal, e é a cidade que tem mais muçulmanos. 90% são muçulmanos naquela região. Nós passamos 3 anos lá. A Jocum foi a primeira missão a chegar naquele lugar. A segunda missão, justamente, foi a da Presbiteriana, que chegou. São as duas missões que primeiras a chegarem há mais de 20 anos atrás. Não tinha nenhuma missão lá. 32 anos, né? Mais de 32 anos que eles chegaram. Aprendemos muito com o povo muçulmano lá, convivendo com eles, com a cultura, mas fomos para Bissau, que é a capital do país. E em Bissau faz 5 anos que começamos um trabalho justamente com esse povo balanta. E eu quero compartilhar um pouco sobre a cultura, a forma que eles vivem, a sociedade. As cidades em Guiné-Bissau, a maioria das cidades, ela tem um ponto que é um ponto comercial, onde tem um governo, onde tem polícia, justiça, hospital, mas a grande parte da população não mora nessa parte da cidade. Ela mora na mata. Um pastor batista, ele fez um censo na cidade de Bafatá, que é a terceira maior cidade do país, e ele falou que no censo ele descobriu que tinha mais de 800 aldeias.
Então você está no meio do mato e as aldeias a gente chama de tabanca, mas aqui nós conhecemos como aldeia, como se fossem índios, né? Então lá eles têm a sociedade deles, eles vão fazer ali e vão viver e vão fazer as próprias regras e leis, baseada naquilo que eles têm conhecimento de anos, de centenas e milhares de anos. Então aquilo que eles aprenderam há muitos anos atrás, eles continuam fazendo e vivendo daquela forma no meio daquela mata. O povo Balanta, ele trabalha com o comitê. O comitê é o que comanda toda a tabanca. E a tabanca, a aldeia, ela é dividida em famílias. Cada família tem um espaço para viver. E não mistura, cada família tem seu espaço lá. E o mais velho de cada família forma esse comitê. E eles vão decidir tudo o que acontece ali. Porque eles já vivem dessa forma há muito tempo. Então eles não tinham como ir para a cidade para resolver na justiça e na delegacia. Então tudo é resolvido lá. Há conflitos, algo que acontece, eles vão, se reúnem e dizem como é que vai ser a solução, como é que vai ser resolvido. Então nós trabalhamos na tabanca de Belém e na tabanca de Iem. São duas tabancas. Os dois são balantas. E essas famílias, elas são comandadas por o patriarca. Então, o homem mais velho da família, ele comanda toda a família. Não importa se é a família do neto dele, ele vai comandar. Não importa se é a família do filho do irmão dele, ele comanda. O homem mais velho da família, ele comanda todo. O que ele falar, todos vão obedecer da família. Há um costume que o trabalho lá é muito pesado. E às vezes tem família que tem mais homens e poucas mulheres. E as mulheres geralmente elas vão para plantação e as meninas ficam para cuidar da casa, das crianças. Na aldeia onde nós estamos não tem água encanada, então a água é no poço. Então você tem que pegar água no poço lá e não tem como eles terem fogão, gás, então eles fazem geralmente no carvão ou na lenha. Eles produzem o próprio carvão, eles cavam lá, toca fogo, cobre e faz o próprio carvão. Então é isso, eles fazem a comida assim, dessa forma. Porque é muito caro e é muito difícil ter dinheiro para comprar, porque eles vivem na aldeia lá, então o recurso que eles conseguem com financeiro é o quê? Eles vendem o coco do caju, Guiné-Bissau é o terceiro, a castanha, né? Eu já estou lá chamando de coco, a castanha de caju. Lá em Guiné-Bissau é o terceiro maior exportador do mundo de castanha de caju. Então eles ganham dinheiro nessa tempo, uma vez por ano acontece. Ou quando a manga, outras frutas que nascem, eles vão e vendem nesse centro comercial que eles vão lá e conseguem o dinheiro. Então como eles conseguem se alimentar se eles não têm dinheiro sempre assim? Onde nós estamos são duas aldeias. No final da aldeia tem uma plantação de arroz enorme, que justamente ela eles plantam no tempo da chuva. O tempo da chuva é de junho até setembro, começo de outubro. É o tempo que chovem lá. Então eles preparam a terra e plantam aquele arroz e vão colher. Ele colhe e eles armazenam o arroz. Na tabanca onde nós estamos, eles têm muito arroz, mas eles se preocupam, porque eles não sabem como é que vai ser a colheita do próximo ano. Então eles, para não acabar logo o arroz, eles passam o tempo que eles não estão plantando, não estão trabalhando, eles comem uma vez por dia. Eles comem toda noite, todas 7 horas da noite eles comem, mas é porque não tem muito arroz, mas ele não sabe como é que vai ser o próximo ano. Então ele guarda o arroz. Nós ficamos sabendo porque o nosso culto era de 6 horas e demorava muito o pessoal chegar lá na aldeia. E eu fui falar com o menino, o que acontece? Não, é porque essa hora é a hora que eles estão fazendo a comida que eles vão comer, que é a única comida que eles comem no dia, que é de 7 horas. Nós botamos o culto para 8 horas. Mas eu só tenho uma coisa a dizer assim, eles são muito inteligentes. Vocês vão ver o vídeo, tem meninos de 15 anos, nós temos um instituto de música, que dá aula de saxofone. 15 anos ele já dá aula de saxofone. Tinha um menino de 12 anos, que ele está dando aula de clarinete, ele tem 13 anos agora. Ele começou com 12 anos a aprender clarinete. E ele foi aprender clarinete. Nós temos um pastor, ele é do Rio de Janeiro, da Congregacional do Rio de Janeiro. Ele é músico e ele está há 1 ano e meio lá dando aula para os meninos e está formando um instituto de música e uma banda. E ele foi dar aula para esse menino de 12 anos. E ele foi soprar no clarinete, então tem uma forma certa de você soprar para sair o som.
E ele tentava e nada de sair o som, ele soprando, não saiu o som. E ele começou a chorar muito. E a igreja estava na minha casa. Eu estava lá na cozinha e eu vi ele chorando. Aí eu cheguei para o pastor e disse: olha, fala com ele, pede para ele pegar outro instrumento, porque talvez seja mais fácil ele conseguir outro instrumento. Aí o pastor foi lá e falou com ele: não chore não, vamos ver outro instrumento, vamos ver o violino, vamos ver outro. Ele disse: não, eu quero esse instrumento, eu vou aprender esse instrumento. E ele foi, tentou, até que conseguiu. E esse ano, foi o ano passado, esse ano ele está dando aula de clarinete. Então eles são muito inteligentes, falam muitas línguas. Tem homens lá que falam mais de 5 línguas, 6 línguas diferentes. Eles não sabem escrever. Se você pedir assim, escreva alguma coisa, ele não sabe escrever nada daquela língua, mas ele consegue se comunicar, porque é muito oral, eles são muito orais, sim. E um povo muito alegre, é um povo que ele compartilha com o outro, ele compartilha as coisas. Geralmente eles comem fora de casa, numa bacia assim. Então a pessoa passa, ele oferece: venha. Eles não vão, a pessoa vem, a pessoa senta lá, pega e começa a comer junto. A gente está construindo a igreja, e às vezes a gente fazia aquele almoção assim, sentava lá, as pessoas passavam, que nem trabalhou, eles chamavam para comer. Eles podiam dizer: não, ele não trabalhou, então não come. Não, eles chamavam, porque ele não se nega a comida. Não se nega nem comida nem água. Você não pode negar água. Se você tem um poço lá, é para todo mundo pegar. Uma pessoa que nega água é uma pessoa muito mal. Então isso não se nega nem comida nem água para ninguém lá. Então eles têm esses princípios. E então lá, por eles terem o próprio comitê, por ter a própria lei deles, muitas vezes vai de contra a lei do país. Por exemplo, o país de Guiné-Bissau, a constituição dela é baseada na Constituição de Portugal, onde o homem só pode ter uma mulher. Mas os balantas, muitos têm 3, 4, 5 mulheres, porque eles fazem cerimônia. O casamento é uma cerimônia que eles fazem entre eles, não é oficial. Lá quem se casa geralmente são evangélicos ou católicos, no cartório. Eles não vão para o cartório casar, oficializar o casamento. Então casa com 3, 4 mulheres. O casamento ainda, na região lá com os balantas, é no dote. O que é o dote? É um acordo entre famílias. Muitas vezes a menina, não existe namoro, na cultura deles não existe namorar. O jovem pedir para namorar, não existe. E nem é ele que vai falar com a família. E muitas vezes ele não vai falar nem com o pai da menina, ele vai falar com o tio, com a pessoa mais velha da família. E lá o mais velho dele, o irmão mais velho, ou o pai, ou o tio, a pessoa mais velha da família dele vai lá falar com essa pessoa. Ele vai estar no local da reunião, mas ele não pode falar nada, ele vai ficar calado. Eles vão falar, eles dizem: olha, estou interessado, tal. Ele vai dizer: está interessado, então vamos fazer aqui. Ele vai dizer qual é o valor do dote e como é que vai ser a festa, o que é que tem na festa. E entrando em acordo, aí fala para a menina. Então a menina ela não escolhe. Isso estou falando da realidade lá dos balantas lá onde eu estou. Ela não escolhe e ela só é comunicada: você vai estar com ele. Muitas vezes ele ela vai ser a terceira, a quarta mulher dele. Então ela não tem essa escolha de dizer assim: eu quero casar com esse, não. Quem escolhe é a família. E eles levam muito a sério a parte do dote. E até às vezes jovens que estão na igreja, dependendo da região que ele está, se for na capital é uma coisa mais fácil de se resolver sem precisar a menina poder escolher. Tem uma igreja na capital mesmo, de um pastor amigo meu, que 2 jovens da igreja, eles iam casar. E o que acontece? Ele foi lá falar com a família da menina, a família dele foi lá falar com ela, e ele falou: olha, seu casamento você vai precisar pagar esse valor, você vai ter que comprar isso, e a gente quer um porco bem grande para a festa do casamento. Porque no casamento, quando termina o casamento, na cultura deles, você terminou a cerimônia, vai todo mundo para a família do noivo, aí lá tem um bolo, tem a festa, tem comida, aí passa 1 hora, 2 horas lá, e depois vai para a família da noiva, a mesma coisa, tem bolo, festa e comida. Então as 2 famílias fazem festa. E lá, eles fizeram um acordo para um porco bem grande. E ele foi para o sul do país, porque é o lugar onde tem um porco mais barato. Aí ele comprou um porcão assim, mais ou menos R$700. E o transporte geralmente é tipo uma van,
E em cima tem um parte que você coloca tudo. Você coloca mala, você coloca bacia e coloca animal. Aí ele colocou o porco em cima. Só que a viagem era muito complicada, então é muito buraco. E quando ele chegou na capital, ele botou o porco lá. No outro dia o porco apareceu morto. Aí a família disse: não quero não, a gente quer um porco vivo. Então a família ele foi e conseguiu dinheiro e comprou um outro. Isso o pastor falando, né? Ele falando, aí comprou um outro. Só que ele amarrou o pé dele bem amarrado para não fugir e foi dormir. No outro dia que ele acordou, estava todo roxo, porque o porco ficou mexendo muito. A família disse: não quero esse também não. Só que ele não tinha mais dinheiro. Ele não estava com dinheiro mais. Então ele chegou perto do casamento e foi casar. Teve a cerimônia, ele estava lá esperando a noiva, e demorou umas 5 horas, 6 horas e nada da noiva. Aí o pastor pegou o carro e foi lá na casa dela. Ela estava lá, toda arrumada, preparada, mas a família disse que ele só iria sair quando pagasse o porco. Ela só sairia da casa quando pagasse o porco. Então o pastor teve que ligar para a igreja, ele ligou, o pessoal fez a cota lá, juntaram, pagaram e ela pôde casar. Então há essa parte do dote, que também é contra a lei, mas eles vivem dessa forma há muitos anos. Eles viviam isolados. Hoje nós estamos numa região onde é a expansão da capital. Bairros estão sendo criados porque não tem mais lugar na capital. A capital tem mais de 500 mil pessoas, porque a parte da educação, faculdades, são todas lá. Então as pessoas vão tudo migrando para lá. Nós estamos nessa expansão, onde era aldeia e agora está tendo esse choque, está começando a ter casas, está começando a ir povos de outra cultura, de outras etnias, e está tendo esse choque do passado com o futuro que está vindo. Mas ainda há essa tradição. Então, muitas meninas, elas não moram com o pai e a mãe, ela mora justamente com uma pessoa, um tio ou um amigo da família que pediu, porque precisava de uma menina, e ela vai lá e vai morar agora lá. E vai trabalhar naquela casa, porque foi cedida, foi dada. E é uma coisa normal, não existe dizer não. A minha esposa, quando ela for falar um pouco, ela vai falar sobre isso, que ela trabalha muito com as meninas, com as mulheres lá, e ela lidar com essa situação. Então, o pensamento é isso. A religião deles, desde que nasce, eles já começam a praticar a religião. Quando a criança nasce, existe lá o Diambacus, que é aquela pessoa que é responsável para fazer justamente a ligação entre eles e os espíritos. Ele é usado pelos espíritos para falar aquilo que os espíritos querem para a tabanca, para a aldeia. Então ele leva, a pessoa está doente, não vai para o médico geralmente, eles vão para lá. E lá vai fazer a cerimônia, vai usar algumas ervas para ter a cura. E quando a criança nasce bebezinho, eles fazem lá uma cerimônia, e na cerimônia ele amarra um cordão. Esse cordão é justamente para simbolizar essa aliança entre esses espíritos e essa criança, esse bebê. E esse cordão ele é levado para a vida toda. Até você morre, você vai crescendo, você tira o cordão, coloca outro lá na cerimônia, vai colocando, e sempre você vai ver um cordão. Às vezes até filmes, quando você vê filmes africanos, você vai ver uma pessoa com um cordão assim, que algumas etnias ainda usam, ou no braço, mas geralmente eles usam aqui. Então, esse cordão vai levar para a vida toda. E eles creem que se você tirar esse cordão do corpo, vai criar úlceras, feridas no seu corpo. O espírito vai fazer algum mal a você. Então, para você estar protegido, você precisa ter esse cordão. Então, há uma luta muito grande. A luta do animismo não é tanta conversão. Ele se converte. É o discipulado. É ele deixar de ir nesse Diambacus. É eles tirar esse cordão. Muitas vezes está lá escondido o cordão, eles não tiram. Vai para a igreja, se converteu, fica lá, aceitou Jesus, tal, e fica lá um tempão. Depois de muito tempo, no batismo a gente fala muito sobre isso. Fala, olha, é um compromisso, você vai estar tendo um compromisso com o Senhor. E como é que você vai ter uma aliança no seu corpo ainda? Aí vai lá, a gente fala, nós trazemos uma irmã, mas tem uma idade maior, tem mais tipo de crente. Aí ela vai dizer, olha, eu tirei o cordão, eu não tenho mais esse cordão, meu compromisso agora é com o Senhor. Aí sim, eles criam coragem e vão lá e tiram o cordão, a gente queima aquele cordão. Mas não é fácil. Não é fácil eles tirarem isso, porque eles vivem muito medo. Então a parte religiosa dele é muito grande. O povo Balanta, eles na tabanca que nós trabalhamos, que é Belém e Em, eles têm muita vaca.
muita vaca. Entenda, eu estou falando do povo, não estou dizendo que o guineense em si não é assim. É esse povo que é dessa forma. Então, eles têm vaca, mas eles não vendem a vaca, eles não matam a vaca para comer. Essa vaca, ela é guardada, ela é separada, ela é deixada para a cerimônia da morte. A pessoa morreu entre os balantas, geralmente tem o choro e o toca-choro, que eles chamam. O choro é um velório normal. Aí vai enterrar a pessoa, mas depois que é enterrada, passa de 4, 5 dias as pessoas lá na casa daquela pessoa, fazendo cerimônias, e lá, aquele tempo, e essas vacas são mortas para essas pessoas comerem e para ser consagradas também esses espíritos. Então as vacas, elas são reservadas para isso. Então às vezes a pessoa está doente, mas não pode vender a vaca, eles não vendem, não permitem vender a vaca. Aí você diz, então não come vaca lá em Guiné-Bissau? Come, os fulas que são muçulmanos vendem. Mas essa etnia balanta eles guardam as vacas para essa cerimônia, chamada de toca-choro. Eles gastam muito dinheiro com isso, que não tem. Vendem terreno, fazem o que for para juntar, para poder fazer essa, que chama toca-choro. E não é só quando a pessoa morre. Às vezes diz que o Espírito falou para aquele homem que é o Diambacus, que tem que fazer de novo. Às vezes tem 10 anos que a pessoa morreu, tem que fazer de novo. Aí vai junto e faz de novo aquela cerimônia. Tem uma missionária da Quadrangular, que ela comprou um terreno enorme. Aí quando ela comprou o terreno, 2 meses depois o homem chegou e disse, olha, eu tenho mais essa parte do terreno para vender, você não quer comprar? Ela disse, não, esse espaço aqui está ótimo para fazer o que eu quero, dá para mim. Aí ele, não, eu faço um preço mais barato e tal, e falando muito com ela para ela comprar. Aí ela falou, não, por que você? Não, porque eu estou sem dinheiro. Eu disse, mas o dinheiro que eu dei foi tão grande, foi uma quantia muito boa que eu dei para você. Não, porque falaram que tem que fazer o toca-choro do meu irmão, eu peguei o dinheiro todinho e fiz o toca-choro. Fiquei sem nada. Então, eles seguem realmente essa parte. E tem um testemunho de um rapaz, que é o tecladista da igreja, ele tem 16 anos. E ele ficou cheio de úlcera, de feridas no corpo, na mão, começou na mão. E a minha esposa, ela trabalha muito nessa parte da saúde, para ajudar. E ela a gente recebe doações e guarda alguns medicamentos que sempre são usados lá. Como eu falei que trabalha muito com carvão e lenha, às vezes queima muito. Então tem para feridas de queimadura, ela guarda pomada. E eu peguei e disse, olha, usa essa pomada aqui para sua mão, para ficar melhor. Só que era no tempo de colher o arroz. E quando você colhe o arroz, tem a parte de bater o arroz, que é você bater o arroz para aquele grão cair. E faz muita poeira. E não tem isso de dizer assim, eu estou com uma ferida e não posso ir. Não tem isso, tem que ir. Aí ele vai para lá, para Bulanha, plantação. E quando ele fez isso, aconteceu que a ferida que estava na mão foi para o corpo todo. Ele ficou cheio de feridas. E quando eu vi, eu disse, olha, você precisa ir para o médico. Aí eu peguei o dele e disse, olha, vai lá no médico, volte com a receita, que a gente vai comprar seu medicamento. Demorou uns dias, ele não veio. Aí eu fui na casa dele. Cheguei lá, ele estava deitado no chão, um chão assim de barro, né, a casa dele, num saco de arroz, só de cueca, todo cheio de ferida. Eu falei, você foi no médico? Não, ele mandou no negócio, tá, não foi. Vamos lá, eu peguei, botei no carro e fui, levei no carro ele fez os exames, descobrimos o que era, compramos medicamento, a minha esposa cuidou dele, deu banho, tratou ele direitinho e ele ficou bom. E uns domingos depois ele pediu uma oportunidade para falar e para cantar uma música. Ele disse que compôs uma música. E ele foi dar o testemunho dele, disse, olha, eu estava muito doente, estava muito mal, e o meu pai queria me levar para um Diambacus, para que eles pudessem fazer a cerimônia. Lá, eu fiz cerimônia, e eu disse que eu não andava mais. Eu disse, olha, pai, eu não ando mais de Diambacus, minha crença agora é em Jesus, a minha crença é em Deus, Ele que vai me curar. E a família ficou chateada, por isso que deixou ele lá, jogado no chão, porque ele não aceitou ir. E aí ele foi cantar a música, e o refrão da música dizia isso, a minha confiança e a minha fé não está em Diambacus, não está em Irã. Irã são espíritos que chama Irã. Não está em Irã, a minha confiança e a minha fé está em Jesus. Então é uma mudança. E o versículo que o Senhor nos deu quando nós fomos para Guiné-Bissau foi João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque existem leis que proíbem que o homem case com mais de uma mulher. Existem leis que proíbem, no caso, no lado dos muçulmanos, a mutilação feminina. Existe lei, mas pessoas ainda praticam. Porque, como eu falei, são crenças e
coisas que ele faz que vêm de anos e anos do povo dele. Agora vêm deputados, vêm políticos e dizem agora que não pode fazer. Eu vou deixar de fazer por causa do político, ou vou continuar fazendo aquilo que eu creio desde a minha avó, desde centenas de anos que o meu povo faz. E eles ignoram essa parte da lei e continuam andando nessa prática. Então, para isso mudar, só Cristo, só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Porque lei nenhuma vai convencer. Então, nosso trabalho lá, o trabalho que Deus está fazendo lá em Guiné-Bissau, nós falamos que é um trabalho a longo prazo. Antes de ir para Guiné-Bissau, quando Deus falou comigo muito sobre missões e me revelou um sonho que eu vi uma criança sentada em pé em um local, e uma pessoa sentada assim, e uma pessoa em pé falando muitas palavras mal para elas, negativas, palavrões, e a voz vinha dizendo assim: olhe, a minha igreja acha muito nova você falar do meu amor para essas crianças, e desde cedo o mundo influencia e coloca coisas negativas na mente delas. Então, me despertou muito essa parte de trabalhar com crianças. A gente, antes de ir para Guiné-Bissau, fez um curso que chama Criança em Risco, que é em Recife, que trabalha com crianças em situação de risco. Fizemos nosso prático no centro de Recife. Passamos alguns meses trabalhando com meninos de rua, de madrugada, e numa casa de recuperação de meninos, nós passávamos 2 meses, 3 meses com esses meninos, para ganhar a confiança deles e convidar eles para essa casa de recuperação. E lá eles iam e nós cuidamos deles lá também. Passamos 6 meses lá em Recife trabalhando com crianças em situação de risco. E depois eu fiz 2 meses o curso lá em Mariporã, da APEC, curso de liderança da APEC que tem em Mariporã, na sede da APEC. Passei 2 meses interno lá para trabalhar nessa área. E hoje a nossa igreja, nós temos um trabalho todo sábado com quase 300 crianças. Todo sábado nós temos um trabalho com quase 300 crianças. São 6 salas diferentes. Cada faixa etária, cada criança tendo aula da sua forma que entende melhor. E tem a sala que a gente criou há pouco tempo, que é a sala de transição. É de 10 anos a 11 anos, que é quando ela deixa de ter aula com visual e com histórias e começa a ter acesso à Bíblia. Ela começa a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia e não ter mais só o visual e a história, ele trabalha com a Bíblia. E eles amam. Eles pegam, quando eles abrem a Bíblia assim, começam a ler. Lá, com meus adolescentes, a gente vai dizer assim: olha, vamos ler num livro. Eles abrem e dizem: deixa eu ler. Eles brigam para ler. Eles amam ler essa leitura. Isso eu tenho mudado muito a vida daqueles meninos. Tem mudado a forma deles viverem. Faz 5 anos que nós estamos lá. Esse trabalho com 300 crianças que nós temos, todo sábado, nós trabalhamos. Uma equipe chega cedinho e limpa toda a casa da igreja. Aí chega outra equipe e faz a papa. Nós damos uma papa de milho para elas todo final da escola bíblica. Então elas chegam uma equipe, faz a papa de milho. Aí chegam os professores, mais de 20 professores. Cada sala tem de 3 a 4 professores. Eles dão a aula. Aí enquanto está acontecendo a aula, chega uma equipe e prepara os 300 pratos de papa para esfriar, para deixar mais frio, para quando terminar a aula, eles distribuem essas papas e no final eles pegam tudo isso e lavam, deixam tudo limpinho. São quase 60 meninos de 13 a 18 anos que trabalham. O mais velho tem 18, o mais novo tem 13, que faz tudo isso. Eles fazem tudo isso. Eles saíram da sala da transição para fazer isso. Então, nós vamos estar passando um vídeo agora. O começo do vídeo é justamente na aldeia de Belém. Nós começamos há 1 ano lá. Nosso culto é debaixo de um pé de manga. Nós não temos local ainda lá. Então, debaixo do pé de manga, nós temos um trabalho lá em Iem. E depois vocês vão ver um trabalho em Belém, que é 5 anos, é uma casa já que nós temos, que é o trabalho que nós fazemos. E no final vocês vão ver a banda tocando também, que nós temos essa banda, que parte são músicos e outros já são professores de música. Aí depois a minha esposa vai vir para estar compartilhando mais sobre o trabalho. Eu que não vou perder tempo. Enquanto o vídeo não sai, eu vou falar, né? Eu fiquei aqui esperando, ele me chamou, disse que eu ia falar. Rapaz, queridos, me chamo Daça Ellen. E o Léo é nosso filho, guineense. Temos o privilégio
de tê-lo assim, chegamos lá. Agora segura um pouquinho o vídeo aí, deixa no ponto, que agora eu comecei a falar. Certo ele, porque eu sou tão apaixonada por esse povo, por Guiné-Bissau. Você me deixar o microfone, o tempo passa, você nem percebe o que eu estou falando. Queridos, é um privilégio servir a Deus, onde as pessoas têm sede e fome da presença de Deus. Então, o que eu posso dizer é que a presença de Cristo tem trazido transformação naquele lugar. E tudo isso que o meu esposo compartilhou, a gente tem visto a boa mão do Senhor trazendo transformação, libertação, vidas sendo transformadas, porque a palavra de Deus chegou nesse lugar. Porque Bíblias em áudio, em dialetos locais, em radinhos solares, têm chego em aldeias distantes. E o Evangelho, a palavra de Deus, simples, traduzida no dialeto, onde homens e mulheres grandes, significa que são homens e mulheres de respeito. A cultura tem muito respeito pelos anciões. Eles têm tido o privilégio de ouvir a palavra. E já temos 5 aldeias em volta, querendo abertura de novos pontos de pregação. E a gente está formando uma geração de jovens e adolescentes apaixonados para multiplicar isso. Meu filho tem um passaporte verde, tem 2. Tem um guineense e um brasileiro. E ele entra em 54 países que eu e meu esposo não podemos entrar. Eu tive em Guiné-Bissau em 2008 com 16 anos. Então, tive o privilégio de ir antes. Deus falou que estava me dando aquele país por herança. A prova disso é meu príncipe ali, ó. Eu louvo ao Senhor por isso. E é incrível o impacto do Evangelho, vidas transformadas. Os nossos meninos hoje falam assim: não, eu só vou casar com uma mulher. Os meus filhos vão estudar na escola. Temos uma casa que o homem tem 4 mulheres, 18 crianças. As 18 crianças e 2 das 4 mulheres estão na igreja. Só a casa dele já é um ponto de pregação. Então, por aí dá para vocês entenderem. Eu vou falar bem pouquinho, para vocês ficarem com muita vontade de vir falar com a gente no final, de pegar o nosso contato. Eu tenho uma lista de transmissão, tenho uma comunicação muito boa via WhatsApp, nas redes sociais. E vocês vão ver o que Cristo está fazendo, que a transformação que Cristo tem feito. Enéas esteve lá recentemente para dar um avanço na construção. Eu precisei ir de forma emergencial, porque meninas esse ano iam ser dadas em casamento. E ano passado a gente teve algo muito impactante, que uma das meninas de 10 anos estavam em um acordo de casamento. Eu falei: meu Deus, 10 anos tem o meu filho. Eu fiquei desesperada, foram 3 noites de oração, eu fiquei muito inquieta, porque era uma das meninas que estavam conosco desde o início da igreja. E eu, como mãe, eu não sabia o que fazer, eu fiquei num desespero. E a gente orou e Deus nos deu estratégias certas e a gente começou a investir na educação. E eu estive lá recentemente e pela fé a gente deu passos de fé e fez acordos e falamos com a aldeia. E enquanto as meninas estiverem na escola, elas não vão ser dadas em casamento. A gente vai conseguir retardar o casamento. Então, como igreja, nós assumimos a responsabilidade de pagar a escola dessas meninas. E eu, como empreendedora, estou fazendo o quê? Estou fazendo os rapazes ganhar dinheiro, porque tem que pagar o dote para casar com as moças. Enquanto as meninas estudam, os meninos da igreja vão ter que comprar porco, vaca, tem que ter dinheiro. Mas tudo isso quem tem feito é o Senhor. A gente tem esse privilégio. Tem uns pastores lá da nossa igreja, são loucos para trazer a gente de volta. Eu digo: mas vocês estão trazendo a gente para cá, tanto pastor aqui nas igrejas, tem alguém para ir para lá no nosso lugar? Se tiver alguém para ir para lá, eu volto, mas se não tiver... Mas o que a gente faz lá não significa que esse trabalho vai ser feito aqui, porque não somos nós, são as pessoas. E aí vocês vão ver o vídeo, que eu creio que agora já está no ponto. E aí vocês vão se apaixonar. E verdadeiramente Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Cadê o vídeo? Já está no ponto. A paz, meus irmãos, sou o missionário Enéas. Essa aqui é a minha família. Da Saelen. Não. Nós estamos em Guiné-Bissau e nós estamos na implantação de 2 igrejas. Essa aqui é em Ien, na Tabanca de Ien, e também temos um trabalho que é a primeira
aqui na Tabanca de Belém. Faz 4 anos que nós começamos esse trabalho de plantação e tem sido uma bênção. Estamos aqui há 10 anos em Guiné-Bissau e o nosso desejo para esse ano é que a gente continue transformando vidas através da transformação social. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide I will worship you. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Agradecemos a oportunidade como família missionária, como alagoanos, né, de sermos abraçados e recebidos aqui no estado. E no final do culto você pode nos procurar de duas formas.
O meu nome é Daça Ellen, pode chamar de Ellen, mas se você procurar na rede social só vai encontrar a minha pessoa. Aí a gente tem uns encartezinhos aqui que tem o Instagram do projeto, o WhatsApp, então você pode nos procurar para estar conhecendo, lista de transmissão, estar orando, vendo como você pode estar orando, intercedendo. A gente precisa de muitas ideias na área de empreendedorismo social, às vezes na sua profissão, um curso online, uma aula online, no seminário teológico, vai visitar não, se tu for visitar tu não vai querer voltar. Aí você também pode ir lá para Guiné-Bissau nos ajudar nesse sentido. E também temos o desafio do apadrinhamento escolar. Vocês viram ali que a gente deu passos de fé. E você que quer nos procurar especificamente para a área do apadrinhamento, a gente preparou com muito carinho esse encartezinho. E aí tem o WhatsApp, você também pode estar nos procurando. De antemão fica o nosso agradecimento, pastor, à amada igreja. Dia 22 de outubro, estamos voltando para casa, para a honra e glória do Senhor.